Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos então aproveitar o nosso tempo? Vamos aproveitar o nosso tempo e eu convido a você a abrir sua Bíblia junto comigo. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, verso 12. Nós vamos ler o verso 12 em diante. Alguns versículos, vamos até o 16. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, 12 ao 16. Quem já achou, diga um amém. O texto diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Retende a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Glória a Deus. Até aí, até o verso 16. Eu gostaria que você fizesse a sua oração. Peça ao Senhor. Deus sabe de cada necessidade de cada um de nós. Deus sabe do que você precisa. Talvez você precise de uma direção para a sua vida. Talvez você precise de uma palavra que vai te encaminhar, te ajudar, te consolar. Então, só Deus sabe o que cada pessoa necessita neste momento. Então, como Ele é o dono, como é o Espírito Santo que faz a obra, peça ao Senhor para falar o seu coração, para falar com todos nós, e cada um de nós sermos grandemente abençoados nesta manhã. Vamos orar. Nosso Deus e maravilhoso Pai, te agradecemos muito, Senhor, por estarmos nesta manhã na Tua casa. Te louvamos, te exaltamos, te rendemos graças, louvores, adorações, porque o Senhor é o único e verdadeiro Senhor. Não há outro Deus além de Ti. E eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe nesta manhã. Abra, Senhor, as comportas dos céus e derrame sobre nós a Tua graça. Derrame sobre nós a Tua unção. E manifesta, Senhor, a Tua glória. Abençoe os Teus filhos que estão na Tua casa nesta manhã. Senhor, o Senhor possa falar com cada um de nós. Abençoe os pastores, diaconatos, casais, as famílias, as crianças. Senhor, faça milagre aqui no nosso meio. Aquele que entrou aqui enfermo, que o Senhor possa curá-lo, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que entrou triste, o Senhor possa trazer alegria para o seu coração. Aquele que entrou desanimado, o Senhor possa levantá-lo com ânimo, derramar sobre a sua vida, Senhor,
Senhor, o teu Espírito e manifestar a tua glória no nosso meio. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, cure, Senhor, as enfermidades do teu povo. Prepare a tua igreja, Senhor, para ser arrebatada, meu Pai. Ó Senhor da glória, encha o teu povo do Espírito Santo, encha a tua igreja do Espírito Santo, preservando nosso espírito, nossa alma e nosso corpo para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe aqueles que estarão nos assistindo pelas redes sociais. Faça milagres nesta casa, nesta família, e abençoe a todos. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Podei vos assentar. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Muito bem. Irmãos, hoje eu quero falar de um assunto também importante. Todos os assuntos são importantes. Quando se trata da palavra de Deus, tudo é importante para nós. Mas sempre Deus coloca algo especial no nosso coração para compartilhar com o povo de Deus, com a igreja. Eu quero falar hoje sobre os desafios que a vida cristã, que a nossa vida com Deus nos coloca diante da presente situação que nós estamos vivendo no mundo. Viver hoje a vida cristã tornou-se um desafio para todos nós. Então, esse é o assunto que eu quero falar hoje, os desafios da vida cristã no presente século. Então, o assunto é interessante. Quando você fala em desafio, por exemplo, quando a gente era criança, quantos coleguinhas de classe desafiou a gente para briga, né? Vou te pegar lá fora, né? Ele olhava assim para a gente, quando a professora virava as costas para o quadro, ele olhava para a gente assim, fazia assim o gesto de pegar lá fora, né? Então, está te desafiando. Mas quando se trata da palavra de Deus, desafio na Bíblia é diferente do desafio lá da escola, né? Chamando para briga. O desafio, biblicamente falando, ele tem três elementos. O primeiro elemento são obstáculos a serem superados. Quem já viu aí o atletismo, tem uma corrida de atletismo, que ele é corrida com obstáculos. A pessoa, além de impor uma velocidade, tem as barreiras. Que ele tem que pular, e quem chegar primeiro é o ganhador. Então, são corridas de atletismo com obstáculos. Então, como já disse, desafios biblicamente falando, primeiro elemento são obstáculos a serem superados. E quantos são os obstáculos, né, irmãos? Quantos são os obstáculos? Alguns a gente supera rapidinho, né? Alguns resolvem rapidamente, mas tem um que alguns desafia a nossa paciência, desafia a nossa perseverança, e a gente pensa que não vamos conseguir. Mas são desafios que nós temos que superar. É Bíblia, a palavra de Deus está falando, né? A gente percebe como que não é fácil certas situações que nós temos que enfrentar. Parece que a gente vê assim, esse daí agora acabou para mim. Isso aí agora é o fim da minha carreira, é o fim do meu casamento, é o fim da minha vida profissional, é o fim da minha saúde, é o fim de tudo. Mas são barreiras
obstáculos que a gente tem que enfrentar no mundo que nós estamos vivendo, principalmente no século presente. Então esse é o primeiro elemento que mostra o desafio biblicamente falando. Segunda, lições a serem aprendidas, porque tudo que Deus permite na nossa vida é para tirarmos lições a serem aprendidas. Paulo, certa vez, ele faz uma reclamação com o Senhor, dizendo que um espírito de Satanás lhe colocou um espinho na carne para que ele não se gloriasse das revelações que ele recebeu e que ainda receberia do Senhor. Ele foi um único apóstolo, sem contar, logicamente, João, que passeou com o Senhor na ilha de Pátimos, trazendo a revelação apocalíptica. Ele foi o único homem, tirando João, que foi ao paraíso. E ele ouviu palavras que não podiam ser ditas ao homem. As pessoas não suportariam. Então, para que ele não se revelasse, se ele não se gloriasse dessas revelações, Deus permitiu que ele aprendesse uma lição. E a lição muitas vezes é dolorosa na vida de uma pessoa. Ele falou, Senhor, ele disse na sua carta, 3 vezes eu orei ao Senhor para que ele me tirasse esse espinho na carne, mas o Senhor me disse, a minha graça te basta. Então ele realmente, quando nós estamos enfrentando adversidades, obstáculos, aprendendo lições, a graça de Deus não pode faltar, porque ela é o remédio, ela é o antídoto que vai nos livrar de uma queda, de uma situação de fracasso. Então, o segundo elemento que nós precisamos entender lições a ser aprendidas, porque nós temos que tirar alguma coisa boa daquela situação que nós estamos vivendo, porque senão a nossa vida fica infrutífera. Terceiro, crescimento pessoal. No meio de tudo isso, nós precisamos crescer, adquirir a maturidade cristã. E a Bíblia fala que o nosso crescimento deve ser à medida da estatura completa de Cristo. Deus quer ver em nós seu Filho Jesus. A Bíblia fala assim, tenha o mesmo sentimento que houve em Jesus. Não é fácil. Jesus teve que perdoar, Jesus perdoou os seus próprios matadores. Jesus perdoou aqueles que cravaram o cravo, pregaram o cravo nas suas mãos. Jesus perdoou aquele que chicoteou, aqueles que colocaram a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, aqueles que os despiu. Ele perdoou, disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então a Bíblia fala que nós temos que ter como cristão o mesmo sentimento que houve em Jesus. Não é fácil, mas a gente aprende crescendo espiritualmente, crescendo à medida da estatura completa de Cristo. E a palavra de Deus ainda fala que nós devemos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo, quando ele vê multidões, ele não vê pessoas de bem ou num bom estado. Ele vê as multidões e tem compaixão dela, porque são ovelhas que estão sem pastor. Então, quando Jesus olha uma multidão, ele vê as pessoas como ovelhas sem pastor. E é o que precisamos naquilo que Deus tem para nós. É o que nós precisamos entender.
Então, irmãos, lições a ser aprendidas, desafios da vida cristã, nos mostra esses 3 elementos que nós precisamos aprender. Então, a palavra de Deus fala em Filipenses, por que se torna um desafio? Porque o mundo que nós estamos vivendo, conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, mostra que o mundo que nós estamos vivendo é um mundo que está entregue a Satanás, que cegou o entendimento das pessoas. Você fala para uma pessoa, ela não consegue compreender o que você está falando para ela. Por exemplo, se alguém passa aqui na frente da igreja e escuta o louvor, escuta todo mundo orando, fala, esse povo está louco, esse povo é doido, né? Todo mundo orando, por que não fazem oração um de cada vez para Deus entender? Mas as coisas de Deus para o mundo parecem loucura, mas para aqueles que amam a Deus, representa a nossa comunhão, a nossa vida com o Senhor. Então, irmãos, nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão cegas no seu entendimento para o Evangelho de Cristo. Por isso que às vezes tem alguém na família, na sua própria família, acha que você está doida. Vim na igreja todo domingo, orar, para que orar? Para que ler a Bíblia? Mas por quê? Porque ele não entende. Ele não compreende. E se ele pegar a Bíblia para ele será como um jornal. Ele não vai entender. Mas quando Deus abre os nossos olhos, aí nós começamos a ver um mundo diferente. Nós começamos a ver que cada coisa foi colocado ali pela mão do nosso Deus. Nós começamos a olhar as pessoas como imagem e semelhança de Deus. Mas precisa Deus abrir os olhos, porque vivemos num mundo que está cego por Satanás do seu entendimento. As pessoas estão se tornando, pensando que são animais irracionais. Um dia desse, uma mulher, o marido dela estava num parque, colocou nela uma máscara de cavalo e ele colocou assim na boca dela um freio e ele começou a puxar 2 rédeas e na praça, local público, e ela marchando, e depois que terminou esse passeio, ela falou assim, olha, eu me sinto um cavalo, eu gosto de fazer isso, porque eu me sinto bem fazendo isso. Olha a situação que está o ser humano. Tem uns que fizeram modificação no seu corpo para se tornar uma fera, um animal irracional. Então assim, as pessoas estão nos shoppings passeando acorrentado como se fosse um cachorro, e não tem vergonha disso, porque ele pensa que é assim, porque Satanás cegou o seu entendimento. Então nós estamos num mundo de ponta cabeça, porque Satanás cegou a capacidade da pessoa de compreensão. Então isso se torna um desafio para a igreja, se torna um desafio para nós, porque nós estamos tratando com o ser humano, e aí esse ser humano vem pensando que é um cachorro, esse ser humano vem pensando que é um boi, que é um cavalo, que é uma serpente. Por isso é um desafio para nós. Então, vamos ver, através do apóstolo Paulo, os desafios que nós temos que enfrentar e como que temos que fazer para poder superar isto. Então, a primeira coisa, o primeiro desafio está aí registrado no verso 12 da carta aos Filipenses, verso 12. Vamos ler o que está escrito aí. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. O que ele está dizendo aqui? Que nós não devemos parar.
continue avançando, continue a desenvolver a sua salvação. É muito importante isso. Quando alguém começa a sua vida cristã, a nossa vida cristã, um dia ela começou no novo nascimento. E no novo nascimento, a ratificação é o batismo. No batismo, nós ratificamos, confirmamos o nosso novo nascimento. E esse novo nascimento, ele precisa, quem nasceu, é preciso crescer. Tudo nesse mundo, quando nasce, cresce. É a sementinha, é a árvore frutífera, é um animalzinho de estimação que nasceu, ele precisa crescer, é um inseto que antes era uma larva, agora é uma borboleta, é uma formiga que era um ovinho branquinho e agora é uma formiga, e vai por aí afora. Então tudo nesse mundo que nasceu precisa crescer, e na vida espiritual é a mesma coisa. Então Paulo está falando aqui: desenvolva a sua salvação, cresça com temor e tremor. Então nós devemos fazer isso, crescer, progredir, aperfeiçoar, avançar na vida cristã, porque se nós pararmos, há uma regressão. Quando a gente para nesse mundo, qualquer pai, qualquer mãe vai observar que se o seu filho parou de crescer, alguma coisa está errada. Ninguém vê uma criança com barba no rosto sendo carregada pela mãe. Todo mundo iria achar estranho. Só que na vida espiritual a gente não vê quem cresceu, quem paralisou. A gente só percebe pelas ações, pelas atitudes. Quando a pessoa não cresce, ele começa a relaxar com a sua vida espiritual. Você vai percebendo assim, pelas atitudes, pela ação. Ela diminui a sua presença no caminho de Deus, na igreja. Ela não tem mais entusiasmo, ela não tem mais alegria, ela não lê a Bíblia como lia antigamente, ela não ora como orava antigamente. Então você vai vendo, observando as ações da pessoa que ela paralisou, e aí começa uma regressão, começa a sua vida a atrasar. Então, ninguém percebe que aquela pessoa deixou de crescer, mas a percepção será quando ele começar a descuidar da sua vida. Então Paulo fala assim: olha, cresça, fala em progressão, em aperfeiçoamento, em avançar na vida cristã. É proibido estacionar, é proibido parar. Na vida cristã é proibido parar. Paulo, na sua carta, aqui mesmo nos Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, olha o que ele diz aí: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Então, enquanto nós estivermos aqui, eu estou com quase 70 anos, se Deus me permitir ficar, se Jesus não voltar, nós queremos que pedimos e oramos todo dia: Senhor, venha buscar o teu povo, venha nos buscar, venha buscar a tua igreja. Mas suponhamos que Jesus não venha até daqui 5 anos, eu vou estar com 73, e eu tenho que continuar crescendo, porque eu não alcancei ainda meu crescimento completo. Eu vou, e nós só vamos parar quando lá estivermos. Lá nós vamos alcançar a perfeição total. Amém? Porque nós vamos ganhar um corpo glorificado. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós não podemos parar, nós temos que crescer. Eu estava vindo para cá, e eu falei com a Thalita, eu até buzinei para ele quando passamos perto dele, mas acho que ele não me viu. Falei: aquele ali, Thalita, é o que trabalhou comigo na empresa onde eu trabalhei,
E ele viu o que Deus fez na minha vida lá dentro da empresa. Isso foi em 75. Em 75. Tem chão que não é brincadeira. E toda vez que eu encontro ele na rua, ele é testemunho de Jeová. Desde aquela época, desde 73, que nós começamos a trabalhar junto numa empresa, ele era testemunho de Jeová. E ele sai de casa em casa, de dois em dois. Eles estão agora nas ruas aí para todo lado. De dois em dois, falando sobre as revistas, sobre a seita Testemunha de Jeová, porque é uma seita. Eles não creem em Jesus como Salvador, eles não creem em Jesus como Deus, eles não creem no Espírito Santo como Deus, como pessoa, eles creem no Espírito Santo como força ativa. Mas ele viu, um dia encontrei com ele aqui na rua, ele me parou e falou: Daniel, eu lembro quando você era meio-dia e você falou assim: olha, estou indo embora, vou largar tudo para lá, porque Deus mudou a minha vida. E dentro da empresa todo mundo me conhecia, e Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história naquele dia. Ali começou a minha vida. E depois ficamos lá mais alguns meses pregando para os colegas de trabalho. Do jeito que eu brincava com eles, agora eu estava falando de Jesus para eles. E eles são testemunha ocular da mudança, da transformação que houve na minha vida. Uma transformação radical, completa, mente, corpo, alma e espírito. Uma mudança radical, uma mudança total. Então eu vou continuar crescendo. A minha vida começou em 73, mas eu vou continuar crescendo e serei perfeito só o dia que eu ganhar um corpo novo, um corpo glorificado. E nós temos que crescer até atingirmos o corpo perfeito, que é quando formos arrebatados, vamos receber esse corpo imortal. Ali seremos perfeitos. Aí vamos poder ver e contemplar Deus, porque nesse corpo nós não podemos contemplar Deus, porque o nosso corpo é carnal, nosso corpo é fraco. Mas quando nós recebemos um corpo glorificado, nós vamos poder ver o trono de Deus, a glória de Deus. Então é proibido parar, temos que avançar, temos que crescer. Vamos avançar. Então Paulo fala, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Quantas pessoas que já pararam, né, irmãos? A gente fica triste que a pessoa começou, mas ele parou no meio do caminho. Isso é uma tristeza muito grande, porque a Bíblia, a palavra de Deus fala assim: como que a pessoa será renovada? Aquela que já experimentou a graça, a glória de Deus. Como que ela vai ser renovada novamente? Só um milagre, irmãos. Então por isso que nós não podemos parar, a ordem é avançar, principalmente hoje que nós temos muita coisa que ocupa o nosso tempo, muita coisa. Tem o trabalho, que nós todos temos que fazer, trabalhar, mas tem uma coisa que eu vi até um padre falar, e aquilo que o padre falou é a mais pura verdade. Esse padre, não sei o nome dele, ele disse assim: olha, tem uma coisa que é a coisa mais mortal que existe, porque esse matou a televisão, esse matou
o telefone fixo, esse matou o computador, esse matou a comunhão de família, esse tem matado muitos casamentos, esse tem matado muitos jovens, esse tem matado... Ele falou uma série de coisas. Aí ele pegou esse que é o maior matador, chama-se celular. Aí alguém vai me dizer que é mentira? Não. Verdade. Às vezes a mulher está conversando com o marido e vice-versa, ele está no celular. Ele está dando alguma atenção para a mulher? A mãe está conversando com o filho está olhando o celular, ele está entendendo o que a mãe está falando? Nada, matou. Então olha o desafio que nós temos, se não procurarmos crescer. O celular está tirando tudo da nossa vida. E tudo que a pessoa não gostaria está naquele pequeno aparelho e entra na nossa casa sem pedir licença. Antigamente a gente falava assim: olha, irmãos, fica com o controle remoto na sua mão, não deixe o controle remoto na mão do seu filhinho, porque vai aparecer uma propaganda que não deve entrar na nossa casa. Mas hoje o celular é uma das primeiras coisas que o filho recebe de presente, é o celular. Pergunta para um filho o que ele quer ganhar. Quero ganhar um celular. E aí, irmãos, o celular, a gente tem que transformá-lo em coisa útil para nós. Porque é tanta coisa que a pessoa vicia realmente. Tem pessoas que passam noite acordado na frente do celular. E ele vai no submundo, onde ele aprende tanta coisa que não deveria aprender. Então, irmãos, olha o desafio que a igreja tem, que eu tenho, que você tem, de crescermos com todas as facilidades que estão tentando tomar o nosso tempo, roubar o nosso crescimento intelectual, roubar o nosso crescimento espiritual. Então, a televisão foi substituída pelo celular. Aquela conversa de marido e esposa foi substituída pelo celular. Você pode olhar numa roda de amigos, todo mundo está com o celular ligado. Vou sair com meus amigos para a gente bater um papo. Não tem ninguém que está batendo papo, está todo mundo no seu celular. Para ver, para você ver. Olha para você ver. Ninguém está mais, está ali concentrado. Então nós temos que transformar o celular numa coisa útil para nós. Tem tanta coisa boa, mensagens, louvores, tem coisas que nós podemos aprender. Quer uma informação, você pode buscar no celular. Então transforma ele numa ferramenta útil, mas não deixa ele atrapalhar o seu momento de oração, o seu momento de busca a Deus, o seu momento de estar na casa de Deus, o seu momento de estudar a Bíblia, o seu momento de orar, o seu momento de conversar com seus filhos, o seu momento de conversar com o seu marido, o seu momento de passear com o seu marido, o momento de passear com seus filhos. Não deixe o celular tirar isso de você, não deixe ele roubar de você. É um desafio que a igreja tem, fazer a sua vida crescer, fazer o seu casamento crescer, fazer a sua casa crescer, desenvolver, mas para isso nós temos que às vezes tomar atitudes radicais, tirar o celular do caminho. E lamentavelmente o celular também já está vindo para os púlpitos. Aí o próprio pastor está sendo um exemplo. Ele já não leva a Bíblia mais. Eu já vejo muitas pessoas ir pregar, mas cadê a Bíblia? Não está lá. Ele já apanha o celular lá e vai e fala tudo que está ali pelo celular. A Bíblia foi substituída. Se ele está sendo exemplo, imagine os membros da igreja. Você pode observar assim, olha, nesses eventos gospel, tudo apagado, aí eles falam assim, vamos ver aqui,
acenda o seu celular. Irmão, não tem uma pessoa sem o celular na mão. Você vê aqueles milhares de celular tudo aceso, porque ninguém desliga mais dessa máquina. E essa máquina está sendo uma destruição na vida de muitas pessoas. É o desafio, é o primeiro desafio que a igreja tem, de você fazer crescer a sua vida espiritual, e ela não pode ser dividida com o celular. Está dando para entender, irmãos? Então, o primeiro desafio é: não pare de crescer, desenvolva a sua vida, porque senão o mundo vai parar você. O mundo vai nos parar. Então, é proibido estacionar, é proibido parar. Segundo desafio, não, versículo 13, vamos ler aqui, versículo 13, por gentileza. Verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a tua boa vontade. Então, Paulo está falando para a igreja de Filipenses: não dependa de si mesmo. Às vezes nós temos aquela ansiedade de querer fazer. Deus tem o seu tempo certo para cada coisa. Então, é Ele que vai fazer com que nós cresçamos à medida que nós vamos dando lugar a Ele. A nossa parte deve ser feita conforme Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos, está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa é a nossa parte. A nossa parte é nos apresentar a Deus como sacrifício vivo através do culto. A nossa parte é meditarmos na palavra, transformar nossa mente, para que ela seja renovada, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas Deus é quem vai operar o crescimento, porque é da vontade dele o querer, o efetuar. O querer e o efetuar. Efetuar é o mesmo que realizar, capacitar. Então, irmãos, a palavra de Deus diz: não dependa só de você. Deixa Deus trabalhar na sua vida. E às vezes Deus vai querer tirar coisa que nós gostamos. Deus vai tirar coisas que nós não queremos perder. E às vezes Deus permite que certas coisas saiam da nossa vida e a gente não gosta. Às vezes Deus tirou alguém do seu caminho que estava sendo um problema para você, e às vezes a gente vai atrás da pessoa, traz ela de volta, não deixa embora, porque Deus viu que ela era um problema para você, ela atrapalhava a sua vida, porque você estava em paz, de repente ela chegava lá e começava a falar de todo mundo, e você não queria isto para a sua vida. Então Deus tirou. Então não vai atrás daquilo que Deus tirou. Então não dependa de si, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer a obra. Amém? É um desafio que nós temos aí. Deus opera tudo segundo a sua vontade. E a graça de Deus, através do Espírito Santo operando em nós. Só Ele que pode agir em nós, porque Ele quer trabalhar para que nós possamos continuar tendo a soberana vocação. É Deus quem trabalha em nossa vida, é Deus quem nos chama, e nós não podemos perder esse chamado de Deus. Muitas pessoas já perderam-se no caminho, muitas pessoas perderam. Então vamos ter isso como lição, como exemplo,
para que não... Tudo que Deus deixou registrado na sua palavra é para servir de exemplo para nós, para a gente não cair na mesma situação. Então vamos olhar e tirar lições disso aí. Terceiro desafio está registrado no verso 14. Verso 14. Fazei todas as coisas sem murmuração ou murmurações e contenda. Então, a palavra de Deus ensina para nós não murmurar. Murmurar é falar mal, é reclamar. Então, a palavra de Deus ensina para nós que nós não devemos reclamar. Por quê? Todas as coisas que vêm na nossa vida é Deus que permitiu, irmãos. Nós somos filhos de Deus, nós somos amados do Pai. Se nós éramos amados antes de conhecer Jesus, muito mais agora somos amados de Deus, porque conhecemos Jesus, andamos com Ele, servimos a Ele, adoramos a Ele, louvamos a Ele. Muito mais agora somos amados. Então é Deus que permite certas coisas em nossa vida, e a palavra de Deus fala assim, olha, para nós, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente gostaria de estar fazendo tanta coisa, mas parece que Deus põe um limite. Mas é porque Ele sabe até onde nós podemos ir. E aquilo está cooperando com a gente. Lá na frente nós vamos entender. É por isso que Deus me freou. Paulo chega a falar assim, olha, irmãos, eu estava indo para a cidade e tal, mas Satanás barrou o meu caminho. Deus não nos deu poder sobre toda a força do mal. Por que Satanás barrou o caminho de Paulo? Porque Deus permitiu que ele não fosse naquela cidade. Tem coisa que Deus não nos dá, porque não vai fazer bem para a gente. Quantas vezes a gente marcou, quantas e quantas vezes eu marquei viagem, e na hora de sair, Deus falou, não vai, não vai, e a gente esperneia, e se a gente obedece, tudo dá certo, mas se a gente teima, dá errado. Um dia, está aqui o meu filho, não sei se a Thalita também estava... Eles estavam para fazer uma apresentação em Teresópolis. Já tinha alugado o ônibus. Eles iam fazer uma apresentação lá. Os jovens, adolescentes. E lá aquela região é muito perigosa. E principalmente em época de chuvas. Aí Deus me incomodou. Estavam todos eles felizes da vida, que eles iam viajar, não sei, no sábado ou no domingo. Aí eu falei, e agora, como é que eu vou falar para eles? Mas a responsabilidade é minha. Quem foi em Teresópolis sabe como é que é, aquelas curvas perigosas, serra. Aí eu fui lá na igreja, estava tudo feliz da vida. Eu falei, gente, tem uma coisa para falar para vocês. Vocês não devem ir nessa apresentação. Ah, por quê? Porque começaram a reclamar. Eu falei, gente, não vai. Deus colocou no meu coração para falar para vocês. Aí, graças a Deus, eles reclamando, mas obedeceram. E eles estão aí. Agora, se eles tivessem ido, porque Deus mostra, irmãos, nós somos Deus, nós somos servos de Deus, temos o Espírito Santo, tem coisa que o Espírito Santo mostra lá na frente e a gente evita, e aí quando evitamos, ganhamos. Paulo falou assim, eu estava indo para tal cidade, o espírito de Satanás me barrou, Deus permitiu para que Paulo não fosse. Então, irmãos, quando Deus tira alguma coisa, quando Deus impede alguma coisa que vamos fazer, não reclame, não
murmure, agradeça a Deus, porque todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que obedecem a Deus, para aqueles que são chamados filhos de Deus. Todas as coisas, não tem uma só, todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. Quarto, verso 15: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiro. Irmãos, nós estamos vendo hoje a igreja ser atacada até por dentro dela. Chama os cristãos às vezes de alienado, chama os cristãos de dominados por religiosos. A própria igreja está sendo implodida por dentro, a própria igreja está se atacando. E a Bíblia fala que nós somos luzeiros. Satanás está usando a própria situação de muitas pessoas para tentar apagar a sua luz. Porque se apagar a luz, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, não apagueis o Espírito Santo. Porque você ouve coisas e você vai se apagando, porque chama você de alienado, chama você de bobo, chama a gente de tanto nome, tanta coisa. Então não permita que Satanás apague o Espírito Santo da sua vida. A Bíblia fala que nós somos especial, nós somos luzeiro neste mundo, nós somos luz no mundo perverso, nós somos luz no mundo que está cego espiritualmente, nós somos luz do mundo, num mundo que está dominado pelo inimigo, nós somos a esperança para essas pessoas. Porque Cristo está em nós. Quando nós falamos de Deus para ela, a esperança dela nasce, porque Deus pode mudar a história da vida dela. Quantas pessoas que eu vi que estavam prestes a morrer, hoje são homens de Deus, mulheres de Deus. Quantas pessoas estavam doentes, prestes a morrer, Deus salvou a sua vida. Quantas pessoas que estavam drogadas, estavam morrendo drogado, mas Deus os salvou, Deus os transformou. Então a igreja é a esperança do mundo, porque somos o luzeiro deste mundo. Já imaginou os navios se não houvesse os faróis? Os faróis são colocados lá nas rochas, e quando o navio está navegando sobre o mar, ele vê o farol de longe, lá tem rochas. Se não houver o farol, ele vai de encontro às rochas, como aconteceu com o Titanic, que o seu criador, o seu construtor disse: esse nem Deus afunda. E na sua primeira viagem, ele se chocou com blocos de gelo, e rasgou o seu casco, e aquele navio luxuoso, com mais de 2.000 pessoas, foi para o fundo. Quem não conhece a história do Titanic, que virou filme? Ai dos navegantes se não houver os faróis, ai do mundo se não houver igreja. Então nós não podemos envergonhar de sermos servos de Deus, sermos cristãos, porque a igreja é a esperança deste mundo dominado por Satã. Nós somos o farol deste mundo, porque temos a luz do Espírito Santo. Paulo nos chama de faróis, resplandecendo como luzeiro neste mundo corrompido. As pessoas olham para você e vê a diferença em você. Você é diferente. Quando você fala coisas boas. Quando você não fala gíria, você não fala palavrão.
E as pessoas passam a te respeitar. Olha, não faça isso perto dele, porque ele é um servo de Deus. Porque você é diferente. Não que você seja orgulhoso ou sejamos orgulhosos, é porque somos faróis. O farol chama atenção. Aleluia. Um dia eu saí de uma empresa, fui para outra, uma menorzinha, e essa empresa, ela vendia bombons, chocolates, balas, doces, tudo para festa. Aí chegou na época de Cosme e Damião. Nessa época, as pessoas que fizeram voto de distribuir bala, doces, baixa nessas casas de doce e balas. Aí meu patrão, aí chega uma família, meu patrão fala assim: olha, ele vai atender a senhora. Aí fui mostrar para ela tudo que a empresa tinha. Aí a moça, uma das mulheres, eram 3 ou 4 mulheres com crianças, e uma delas disse para mim assim: me atende direitinho, porque senão logo eu vou fazer uma macumba para você, que você não vai conseguir nem voltar a trabalhar. Aí uma outra virou para ela assim e diz assim: ele parece crente. Aí ela me pergunta: você é crente? Eu falei: sou. Acabou tudo aquela hora ali. Sabe por quê, irmão? Somos luzeiro no mundo. Você é luz. Não aceite Satanás nivelar você por baixo. Nós não somos bobos. Nós não somos, chama de, desculpa se tiver algum irmão Zé aqui, fala aqui, Zé ninguém, zero à esquerda. Não somos luzeiro, não somos alienados, não somos burros, somos luzeiro no mundo. Então Satanás sabe disso, ele quer apagar a luz da igreja, que sou eu e você. Então deixa essa luz brilhar. Deixa o Espírito Santo encher a sua vida. É um desafio que nós temos hoje. A igreja ser luz do mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. A única esperança para esse mundo aí é Jesus. E a igreja, que sou eu e você, é que vamos levar Jesus até essas pessoas. Eles dependem de nós. O mundo depende de você. O mundo depende da igreja. Uma nação, irmãos, abençoada é uma nação que prospera. Uma nação que tem Deus é uma nação que prospera. Uma nação que tem Deus é uma nação que tem vida, que tem paz, que tem harmonia social. Uma nação que tem Deus é uma nação que não tem crime. Um dia fizeram um teste, já falei sobre esse teste social que fizeram nos Estados Unidos. Eles colocaram lá uma câmera, uma mesa, e colocou um monte de relógio para vender, dentro de uma caixinha, parecendo uma caixinha de vidro. Escrito lá, cada relógio $10. Aí a pessoa chegava, olhava o relógio, pegava o dinheiro e colocava na caixinha, levava o relógio. Todos os relógios foram vendidos e todo o dinheiro estava ali dentro da caixinha, sem nenhum vendedor. Aí falou: vamos fazer esse teste agora no Brasil. Aí colocaram no muro a câmera, colocaram a mesma caixinha de vidro, os relógios, e colocou lá. Aí chegou o primeiro para ver, não tinha ninguém, e a câmera filmando. Chegou o primeiro, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás. Aí pegou, deu uma saidinha. Quando ele voltou com mais 2.
levaram mesa, levaram o aquário com os relógios, levaram tudo. Ficou nada. Você está dando para ver a diferença? Por quê? Nos Estados Unidos, a maior parte são cristãos. Existem países que nas bancas de jornais, por exemplo, não tem vendedor. Não tem vendedor. A pessoa chega lá, vê o preço, o que ele quer, vê o preço, pega, põe o dinheiro e vai embora. Se tiver que dar troco, ele dá o troco, ele tira o troco e vai embora. Não tem vendedor. Só de tardinha que o homem vai lá, pega o dinheiro, recolhe, fecha e vai embora. No outro dia, a mesma coisa. Por quê? Porque a pessoa que é de Deus, ele tem o temor de Deus. Pode não ter ninguém vigiando, mas tem um Deus que está ali com ele. E ele tem consciência de que Deus está vendo ele, que Deus está andando com ele, e ele é exemplo, ele é luzeiro para esse mundo. Aleluia. Quantos testes a pessoa passa e às vezes é reprovado. Tem patrões que a gente vê fazer teste, põe o dinheiro no chão, para ver se o funcionário vai pegar e ficar com ele, no chão da empresa. E ele vai eliminando. E é raro quando alguém acha e devolve. Então, aquela pessoa, um dia eu perdi meus documentos todinho. Eu fui na obra, eu tinha mania, parei de andar, uma bolsa assim que eu levava tudo, meus documentos, levava tudo. Documento do carro, tudo estava ali. Aí eu fui na padaria, comprei pão, fiz o café, nós tomamos café junto, aí vim para resolver alguma coisa, mas só que na hora que eu fui abrir o carro, eu pus a bolsa em cima do carro. E entrei no carro e arranquei. Quando eu chego em casa, cadê minha bolsa? Dei falta da bolsa. Aí fui na padaria, aí o dono da padaria falou assim: olha, eu vou olhar aqui na câmera se você saiu daqui com ela. Aí ele viu e falou: ó, saiu, sua bolsa, você levou ela. Aí fui na obra, também nada. Aí tive que cancelar um monte de documentos. Quando eu cancelei o documento, à noite, o telefone tocou lá em casa. Aí falou assim: olha, eu achei a bolsa do senhor. Eu estava na rua, quando o senhor colocou a bolsa em cima do carro para abrir o carro, entrou. Quando o senhor arrancou com o carro, ela caiu. Aí uns rapazes iam pegar, eu corri lá e peguei. Então, eu estou aqui, eu moro aqui na Grama, eu sou evangélica, serva do Senhor, e eu vou entregar a sua bolsa. Eu mexi nela, ela só está mexida, porque eu tive que procurar telefone para me ligar, e está tudo aí, tinha uns trocados aí, está tudo aí, documento, está tudo aí. Porque a mulher é uma serva de Deus, tem o temor de Deus, é luzeira no mundo. Está dando para entender, irmãos? Então, a pessoa que é servo de Deus, ele é luz para esse mundo. Então Deus nos colocou aqui para sermos luz para esse mundo, e o mundo precisa da igreja. Não é do prédio, a igreja sou eu, a igreja é você. Fale para os seus funcionários, fale para os seus filhos, fale para o seu marido, fale para o seu colega, fale para os seus amigos, fale para os seus vizinhos. Eles precisam dessa luz que é Jesus, eles precisam de Jesus, porque o mundo está podre, o mundo está afundando cada vez mais, e a esperança para o mundo é a igreja do Senhor, como farol. Aleluia, aleluia, aleluia. E o último desafio, versículo 16:
retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Paulo está falando aqui da volta de Jesus. A volta de Jesus é a nossa esperança. A volta de Jesus é a esperança para a igreja. Nós estamos aguardando Jesus que vem nos buscar. Brevemente esse mundo vai virar um caos. Se já está caótico, vai piorar mais ainda quando a igreja sair daqui. Aí que Satanás vai tomar conta mesmo. Mas a igreja do Senhor não estará mais aqui. Mas enquanto ela estiver aqui, sejamos esse farol para que Jesus possa trabalhar na vida de muita gente e salvar muitas pessoas ainda. Aleluia! Cristo é a nossa esperança. Cristo é o nosso estímulo. A volta de Jesus é que nos dá força e nos encoraja a continuar lutando. Amém, irmãos? Os desafios que a igreja tem, não pare de crescer. Não pare de crescer, desenvolva a sua salvação. Não dependa só de você, dependa de Deus. Dependa de Deus, não murmure, não reclame, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não deixe apagar a luz que Deus colocou em nós, que Deus colocou em você. E não perca a esperança, porque Jesus está voltando. Parece que está difícil, mas a qualquer momento as trombetas vão soar. A qualquer momento as trombetas vão soar. E nós vamos deixar essa terra, aí não tem perigo mais. Mas enquanto estivermos aqui, sejamos bênçãos para esse mundo. Sejamos luz para esse mundo de trevas. Seremos bênçãos para as pessoas que nos rodeiam. Amém? Que Deus nos abençoe. Crescendo assim, ganharemos muitos das trevas para a salvação e avançaremos rapidamente em direção à vinda do Senhor Jesus. Quanto mais falarmos, mais perto de Jesus nós vamos estar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Fiquemos em pé e vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Te amo e te adoro. Faça a sua oração. Peça ao Senhor: Senhor, me encha do Espírito Santo. Não deixe a minha luz apagar, Senhor. Me dá força para não ficar, Senhor, deixando que um instrumento eletrônico possa me afastar de Ti, me afastar da minha família, me afastar das coisas boas. Tenha domínio, tenha controle sobre tudo, porque Deus nos colocou no comando. É nós que estamos no comando. Aleluia. Peça ao Senhor para te encher agora do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia.